Tecnologia e inovação chegaram ao próximo nível. Novo Hyundai HB20 é outra categoria de carro. E olha o que você vai ver no Web Motors TV de hoje. Peugeot 208 ou Volkswagen Polo? Qual desses campeões de venda você coloca na sua garagem, hein? As principais novidades das redes sociais da Web Motors. Diz aí, você já viu um carro sem maçaneta? Pois é, esse é um dos destaques aqui do Mustang Mach-E. Para fechar, Chevrolet S10 na versão Midnight. Web Motors TV tá começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Web Motors TV. E o nosso programa já traz agora tudo sobre dois carros que têm tudo para entregar boa tecnologia, consumo de combustível baixo e serem bons para a cidade. Qual levar, hein? Peugeot 208 ou Volkswagen Polo? Olha aí! Um carro para usar todos os dias. Essa é a proposta desses dois produtos, que unem praticidade, um bom consumo de combustível e um nível interessante de tecnologia. Desse lado a gente tem o 208 Style Turbo, que acabou de chegar e já é o carro mais potente da categoria. E do outro, o Polo na versão Comfortline, que já tem toda a confiabilidade da marca alemã. A pergunta é a seguinte: qual desses dois, pagando o mesmo preço, é melhor para conviver no dia a dia? A gente está falando de dois produtos que são intermediários nas suas categorias ali e não tem grandes diferenças no pacote de equipamentos. É mais no feeling geral final e no acabamento. A diferença de preço entre eles, vocês estão vendo aí, é de apenas R$1.000. Mas se você carrega eles com opcionais como essa cor metálica e algumas outras coisas que a gente vai falar aqui do Polo, a diferença reduz, apesar do preço aumentar, mas fica em R$600. Porta-malas de carros do tipo hatch sempre tem um desafio de fazer um bom trabalho com pouco espaço. E aqui temos espaços, digamos, modestos. Enquanto o menor porta-malas do Peugeot tem 265 litros, o Polo segue com bons 300 litros de capacidade. Esses 35 litros a mais aparecem muito bem na distribuição geral e faz boa diferença. Ambos são bons porta-malas para as compras da semana e viagens curtas. E se você precisar de mais espaço, vai ter que rebater os bancos. Eles são inteiriços, tá? Vamos de 5 coisas legais aqui na frente do Peugeot 208 Style. Primeira coisa, ergonomia. A posição de pilotagem é o ponto mais chocante no sentido positivo desse carro. Fica muito fácil você encontrar sua posição de dirigir ideal. O outro ponto positivo é o acabamento. Os materiais escolhidos aqui são bons de verdade. Não tem intenção de luxuosidade não, mas a qualidade, o acabamento, a montagem é tudo muito bom. Vale destacar também o multimídia de 10 polegadas e 6 alto-falantes com controles no volante, porta USB e tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Um destaque muito bacana é o teto solar panorâmico. Ele não abre, mas tem uma cortininha para você se proteger nos dias mais quentes de sol. E o que pode chamar a atenção de muita gente e chama a mim até hoje é o iCockpit 3D. O cluster central é todo diferente, ele tem projeção e reflexo dentro do mesmo elemento para criar um efeito 3D. O nível de resolução e cores impressiona. E agora vamos de 5 coisas aqui no Polo. A VW Play, a central multimídia da Volkswagen, é opcional no Polo Comfortline. São R$ 1.550 a mais na conta, mas pelo menos você não perde os controles, a garantia do carro, em vez de repente comprar uma multimídia no paralelo, no Mercado Livre da vida. O outro item é o cluster central. A gente não tem o Active Info Display como na versão Highline, mas a gente tem um outro painel completamente digital e muito bom de informações também. Um outro ponto que diferencia bastante esse carro do 208 é a simplicidade e a robustez dos materiais aqui internos. Não temos nenhum luxo, não temos materiais macios ao toque, mas o acabamento e a textura e especialmente a montagem são muito bons. Um outro destaque que a gente faz, que também é um pedido, que também está no vídeo do BYD Dolphin com Nivus, é o freio de mão, que ainda não é um freio de estacionamento eletrônico. E para fechar, temos dois carros nesse comparativo com câmbios automáticos, só que aletas para troca de marcha apenas aqui. A bordo do 208,
E essa é a grande novidade, a gente tem um motor 1.0 turbo que veio do Pulse. Mas vamos aos números. São 130 cavalos e 20,4 kg de torque. São números de potência parecidos aos que existiam no Polo, na época que ele tinha aquele motor de 128 cavalos, antes de migrar para esse um pouco mais pacato. E o desempenho é absurdo. Apesar da gente ter um câmbio CVT aqui, que simula 7 marchas, a gente tem bastante desempenho, só que aquela coisa do CVT, ele costuma levar um pouquinho mais de tempo para carregar para você. Ainda assim, a dirigibilidade é fantástica. Você consegue dominar o carro de um jeito bacana e assim, a tocada é esportiva. Essa linha 200 da Peugeot sempre foi dinamicamente muito interessante. 206, os 208 da versão anterior também é bem interessante. Agora, o que não fez muito sentido aqui para melhorar ainda mais essa dinâmica foi o fato de que a gente está numa suspensão super macia e alta com esses pneus 17. Qualquer golpe um pouco mais forte aqui entrando em curvas, por exemplo, a 50 por hora ou coisa do tipo, o controle de estabilidade entra, ligando e amarrando um pouco as coisas, sem que você que está vendo, pilotando, sinta a necessidade disso. Isso é bem estranho. Talvez seja uma questão mais de acerto que seja ainda necessário fazer. Esse é um carro mais pesado em relação ao Polo, são 23 quilos a mais aí. Só que a potência a mais também acaba compensando. Só que mais potência, mais peso e esse apetite mais esportivo acaba batendo no consumo. O consumo não é horrível, é muito bom ainda, é um dos melhores, eu diria. Só que no comparativo, ele não leva a medalha de ouro. Agora aqui no Polo vocês já podem perceber que a diferença é gritante, né? De posicionamento, das disposições, né? Onde as coisas estão. A gente consegue perceber de primeira, assim, além do feeling, né? De sentar ao volante aqui e tal, a visibilidade já é bem mais bacana para o uso no dia a dia, é mais voltado para uma clareza maior, não tanto aquela esportividade que a gente tem no 208. Mas vamos lá para os números do motor. Aqui a gente tem um motor 1.0 TSI de 116 cavalos e 16,8 kg de torque e tem um câmbio de 6 marchas, que é automático, tradicional, que tem trocas manuais pelos pedal shifts ou pela própria manopla de câmbio. Além disso, tem o modo Sport aqui quando você dá um toquinho para trás, que deixa o carro um pouquinho mais solto e deixa ele um pouco mais vigoroso, digamos assim, mas não é grandes coisas, né? A gente tem 116 cavalos. Aqui a gente tem aquela tocada confortável, que também te provoca a ficar um pouco mais comprometido com a direção. Não é uma parada esportiva de maneira nenhuma, mas a direção progressiva, à medida que você acelera mais o carro, os apoios laterais dos bancos e todo esse feeling de que a carroceria está firme com você, é bem bacana, é bem interessante. Agora falando do outro lado, falando de eficiência, tem uma coisa muito legal. Apesar da gente estar no motor pequeno, digamos assim, né? Ele é sobrealimentado com turbo de baixa inércia e tal. Rodando com ele na estrada a uns 120, 110 por hora, o giro do motor fica na casa dos 2.200, 2.300. Isso é muito legal porque te dá mais conforto. Enquanto você está numa viagem longa, não tem som de motor aqui o tempo inteiro. Tem mais o som da rolagem dos pneus do que do próprio motor. Óbvio, quando você enche o pedal aqui direito numa subida, por exemplo, aí sim, o ruído entra mesmo, né? A gente não está falando de um carro de luxo que tem um isolamento maravilhoso. Não é essa a proposta desse carro. Mas mesmo assim, em viagens longas ele se dá muito bem. Esse turbo de baixa inércia traz números de consumo que são os melhores desse comparativo. Você consegue fazer mais de 15 na estrada com gasolina e mais de 12 na cidade também com gasolina. Você não tem aqueles 130 cavalos que tem no Peugeot, né, que tem essa pegada, essa pimenta a mais, só que para o dia a dia você tem um consumo mais legal. E isso faz o conjunto ser mais equilibrado. Então você tem mais espaço, você tem uma tocada mais equilibrada. Então assim, o Polo mostra essa maturidade nesse comparativo. Bom, o Onix e o HB20 não seriam tão concorrentes assim quanto o Polo para o 208, por conta da faixa de preço. E no final desse comparo a gente começa a perceber que sim, o 208 é bastante competente para enfrentar o Polo e até ser um campeão de vendas um dia. Claro, o conjunto aqui é muito mais maduro e muito mais equilibrado e tem mais espaço e tem um consumo melhor. Mas e aí, você leva a novidade do 208 estilo turbo ou ficaria com o Polo Comfortline? Ou prefere outras versões do Polo, outras versões até do próprio 208? A gente se vê no próximo vídeo, se cuida e até mais!
Web Motors TV volta já já com as principais novidades das nossas redes sociais. O quinto ponto, para fechar essa lista, é que esse carro aqui chega ao mercado brasileiro só em março do ano que vem. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Snake Motor, a sua concessionária Suzuki, aqui em Corderópolis. Linha 2024 Suzuki e seminovas, tudo para a sua moto. Oficina, acessórios e boutique completa. Traga sua usada, temos a melhor avaliação do mercado. E aí, você tá esperando o quê? Corre pra cá, Snake Motor, a sua Suzuki aqui em Corderópolis. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Quer começar 2024 de moto nova? Vem pra Race Box aqui em Limeira. Estou aqui mais uma vez te fazendo um mega convite para você que não conhece um dos maiores estoques de motos novas e seminovas do estado de São Paulo. Venha para Race Box, a garantia do melhor negócio acontece aqui. Tamo junto, valeu! Se eu fosse você, eu não ficava de fora dessa. Race Box em Limeira, corre pra cá!